Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, todas vocês que estão aqui. Fico feliz com o interesse, com a adesão de vocês a esse projeto e que a gente possa ter um percurso interessante nessas semanas em que a gente vai se encontrar por aqui, né? Eu vou me apresentar rapidamente, apresentar um pouco o projeto do, do curso e a gente, a partir daí, começa a fazer o nosso caminho. O encontro está sendo gravado, né? Vocês devem ter visto aí. E eu peço que vocês fiquem muito à vontade, na medida que a gente for conversando, para trazer também questões de vocês. Num primeiro momento, fiquem à vontade para abrir câmera, microfone e poder falar. Mas se vocês não ficarem tão confortáveis, podem escrever, e aí a gente vai, em algum momento, parando e olhando ali as questões ou as colocações e comentando cada uma delas. Inicialmente, eu vou fazer um primeiro momento maior de exposição e depois a gente conversa um pouco. Tudo bem? Meu nome é Vinícius Lara, eu sou historiador, sou psicanalista. Sou membro do Círculo de Estudos Psicanalíticos de Juiz de Fora e atualmente faço uma pesquisa de pós-doutoramento na Universidade de São Paulo, no Departamento de Psicologia, estudando justamente a história do movimento e da transmissão da psicanálise. De modo mais específico, o meu projeto gira em torno de tentar entender o que é que constitui um psicanalista, o que faz alguém se tornar e se autorizar psicanalista, e como que isso é ou não atravessado pelos caminhos do neoliberalismo. O quanto que a psicanálise dialoga ou não com a lógica neoliberal, o quanto que ela reproduz discursivamente nos seus espaços de divulgação essa mesma lógica, e quais impactos isso pode ter quando a gente pensa na ética da psicanálise, na clínica e no lugar que essa episteme encontra, né, dentro do nosso tempo e do nosso campo mais vasto de pesquisa. Esse curso ele está sendo promovido através do Círculo de Estudos Psicanalíticos de Juiz de Fora. E eu acho que é importante, nesse primeiro momento, falar um pouquinho do espaço, porque o Círculo é uma instituição psicanalítica bastante recente do ponto de vista da sua fundação cronológica. Ela surge a partir de uma movimentação de vários colegas vindos de diversos espaços e que ganha corpo justamente quando a gente resolve pensar o que é que a gente entende como uma escola de psicanálise. E com o que essa escola deveria dialogar e em qual medida a psicanálise é também uma questão que se insere no rol amplo do que a gente pode chamar de questões sociais, né? O quanto que a psicanálise é capaz de dialogar com a questão social de forma ampla e se inserir nesse debate contemporâneo. Acho que não é uma novidade para ninguém que está aqui o quanto que, de maneira geral, a psicanálise tende a ser uma prática cara, muitas vezes inacessível, quando a gente pensa isso num primeiro momento, já pela via da clínica, o acesso à clínica psicanalítica é caro, mas se a gente estende um pouco mais o horizonte do olhar e tenta perceber o quanto que essa questão social se imprime na transmissão, de modo amplo, da psicanálise e na formação, talvez a coisa fique ainda mais evidente.
de modo que pensar percursos formativos em psicanálise contemporaneamente acaba trazendo sempre à tona o problema dos custos disso, né? E o círculo nasce com uma perspectiva que é justamente questionar esse status quo de pensar a psicanálise. De modo que a gente se organiza em torno, então, de um espaço que é formado por uma concepção de psicanálise em extensão, portanto, em diálogo com vários campos do conhecimento, e que possa garantir o acesso tanto à clínica quanto ao estudo teórico da psicanálise de forma acessível e, quando não completamente gratuito, a partir de valores que sejam de fato acessíveis. Esse curso se insere nessa lógica de pensamento. Então, quando a gente desenha o curso e os valores, isso diz de uma forma de compreender o que seria a transmissão dentro dos valores do espaço. É muito legal ter vocês aqui, justamente porque nesse movimento a gente acaba partilhando também um pouco dessa visão de mundo. Ou seja, vamos construir uma rede em que a gente possa pensar uma psicanálise de portas abertas e não uma psicanálise a portas fechadas, né? Bem, mas dito isso, eu acho que vale a gente já entrar um pouco no desenho do que vai constituir esse nosso papo ao longo de 4 semanas. E eu estou dizendo aqui de 4 semanas para ser bem modesto, porque eu acho que quando a gente for colocar em prática o projeto inteiro, talvez a gente vai ter uns 4 anos de estudo, porque a ideia é que a gente possa percorrer essa história da psicanálise desde o surgimento até a contemporaneidade. Isso é capaz de dar para a gente um horizonte de percepção do campo fundamental. Afinal, existe um risco presente, mas não tão facilmente identificável, que é aquele de estudar a teoria psicanalítica dissociada da história da psicanálise. E qual que é o risco disso? A gente esbarrar em algum momento com uma concepção que se aproxime mais de uma espécie de teologia psicanalítica, portanto, um dogmatismo extremo, a construção de campos que rivalizam excessivamente uns com os outros, a partir de pequenos detalhes da concepção teórica ou de organizações institucionais, justamente por se pensar que a teoria seria quase que um dado pronto, né? A priorístico. Em algum momento, num instante assim meio mágico, metafísico, Freud e a sua turma tiveram uma epifania e essa epifania encarnou na teoria que a gente conhece. Falando desse jeito parece ridículo, justamente porque é mesmo, não tem nem por que a gente achar que não. Portanto, é fundamental perceber que por trás dos debates teóricos que vão constituir o nosso campo, havia uma movimentação social intensa, um conjunto de trocas e de construções que não pode ser negligenciado. Por óbvio que, dizendo isso, a gente já está partindo de uma concepção da história das ideias muito baseada na arqueologia do saber, né, que é a proposição Foucaultiana de compreender essa história do pensamento. Não existe, a rigor, nada que surja assim, de maneira mágica. A gente pode sempre resgatar uma linha de continuidade na dinâmica das ciências, do pensamento, da episteme, de tudo aquilo que a gente está estudando. Então, o que eu pretendo nesses 4 encontros, que vão percorrer, logo de cara eu já vou dizer que eu trapaceei um pouquinho, né? Porque eu coloquei lá na divulgação que a gente ia de 1880 até 1900. Mas a gente vai começar um pouquinho antes de 1880. A gente vai começar ainda no século XVIII, e não no século XIX. A gente vai começar ali no século XVIII e vai até a publicação de A Interpretação dos Sonhos hoje.
Em cada um dos nossos encontros, o meu interesse é que a gente possa ter uma introdução ao que estava ali se colocando no cenário de uma história possível da psicanálise, aquilo que a gente dá conta de articular, de perceber, de reconstruir. E aqui é legal já uma digressão inicial, né? Quando a gente pensa na construção de qualquer tipo de relato historiográfico, sempre um relato que diz muito mais, ou pelo menos diz tanto quanto do tempo presente do que do tempo passado. Porque cada vez que um conjunto de pesquisadoras ou de pesquisadores se debruça sobre um conjunto de documentos para produzir uma reconstrução historiográfica, ele ou ela vai estar sempre fazendo isso a partir de uma lente da contemporaneidade, do seu próprio tempo. Então, quando eu proponho que a gente pense numa história possível, é justamente porque esses elementos de uma história da psicanálise que a gente vai levantar ao longo desses encontros são elementos que estão contidos no nosso tempo e num recorte de olhar a partir de onde nós compreendemos o problema. O que não vai impedir que a gente tenha entre nós concepções um pouco distintas desses fatos que a gente vai passar por eles aqui, e também não vai impedir que a gente encontre outros autores e outras autoras que vão fazer interpretações, a princípio, até mesmo diametralmente opostas. Então, pensar nessa história possível da psicanálise é também uma forma da gente compreender o processo. E aí, junto com esses recortes de uma historiografia do campo, eu pretendo que a gente possa também entender quais foram aqueles conceitos estruturantes da teoria que estão nascendo nesse período que a gente vai percorrer em cada encontro. Hoje, então, a gente vai fazer essa viagem do século XVIII ao início do século XX, e a gente vai olhar basicamente para o conceito de inconsciente e para o conceito, que aí já é um conceito do campo da técnica, da teoria da técnica, que é da associação livre. Beleza? Acho que vai dar certo. Eu estou com uma questão aqui, que é a seguinte: eu preparei algumas lâminas de apresentação para a gente acompanhar em conjunto. Eu acho que isso é melhor, né? Vocês conseguem ler alguns textos também e se prenderem um pouco naquilo que a gente vai conversar. Para ser muito sincero, eu não gosto muito do efeito disso na gravação depois, porque fica uma tela gigante e o rostinho de quem está falando pititinho no canto. Mas a gente não pode ter tudo, né? Então, eu vou colocar para a gente aqui alguns slides, mas o meu objetivo é que ele situe vocês, não exatamente para que a gente se prenda a eles. Então, vamos lá. Bem, vocês conseguem ver, né? Vamos lá. É fundamental que a gente possa pensar nas bases do que a gente vai chamar de uma epistemologia psicanalítica. O que, vamos logo de cara dizer, não é tão fácil de fazer. Alguns historiadores ou filósofos da ciência vão dizer que a psicanálise não possui uma epistemologia, né? Não possui uma lente tão específica assim para compreender os fenômenos sobre os quais ela se debruça. E esse debate, ele já era um debate que estava fervendo, digamos assim, no comecinho do movimento psicanalítico. Porque se a gente vai considerar que a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, que é a primeira instituição psicanalítica de fato que vai surgir na casa do Freud, e vai ser tema dos nossos próximos encontros, ela vai surgir ali em meados da primeira década do século XX, vindos os seus membros de diversos lugares, tanto do campo da medicina, amigos ali próximos do Freud, mas também jornalistas, editores,
reformadores sociais do tempo, desde esse momento já existia um tensionamento que não foi fácil de ser resolvido e que vai estar na base, pelo menos, de uma das grandes rupturas que o Freud vai ter que lidar com elas ali, enquanto o movimento psicanalítico se organizava, que é a ruptura com o Adler. Afinal de contas, a psicanálise seria uma ciência natural, portanto, muito mais próxima da biologia, da medicina, de campos afins a esses, ou ela seria uma ciência cultural ou uma ciência humana? Talvez hoje, quando a gente olhe para um campo que está muito mais atravessado por debates que são do campo social, né, se a gente faz isso compreendendo o impacto que teve na história da psicanálise, por exemplo, do lacanismo, que vai, de alguma maneira, resgatar a psicanálise para o centro de um debate acadêmico, nas aproximações que o Lacan vai fazer do campo a partir do estruturalismo, com a filosofia, com a literatura, com a linguística, a gente vai dizer, não, a psicanálise está muito mais próxima, talvez, de uma ciência humana, de uma ciência da cultura, de uma ciência do espírito, mas, por outro lado, sobreexiste uma clínica psicanalítica. Essa clínica, ela é de qual natureza? Essa clínica, ela estaria associada ao campo da medicina? Se vocês têm algum interesse pela área e estão aqui, certamente vocês já passaram, por exemplo, pelo texto, a questão da análise leiga, um texto paradigmático escrito pelo Freud, que vai defender que a psicanálise não tem nada que ver com a medicina, por exemplo. Né? Ela, enfim, tem na medicina uma boa parceira, mas ela é um campo independente. Por mais que a gente possa usar esse texto como uma espécie de carteirada, de argumento de autoridade do que o Freud está dizendo, o fato é, no seio do movimento psicanalítico, desde ali ainda meados da década de 10, até a gente pensar no pós-guerra, chegando ali na ruptura lacaniana com a IPA, a questão da psicanálise enquanto um campo que não era um campo da medicina não era tão simples, não. Isso vai gerar problemas sérios, problemas que vão, num primeiro momento, desaguar, por exemplo, na ruptura do movimento norte-americano com a IPA. Né? A gente vai ter outros problemas nesse campo que vão fazer com que, a partir do processo que o Hayek vai sofrer, se separem categorias de atendimentos que poderiam ser feitos, em tese, por psicanalistas que viessem da medicina e por psicanalistas que não viessem da medicina. Ou seja, o campo se organiza em torno disso. Responder a pergunta não é tão simples. E percebam que eu nem estou dizendo aqui desse debate está sendo atravessado pela questão da psicologia, porque isso é muito mais tardio. A psicologia senta à mesa com autoridade para discutir a questão da formação psicanalítica, sobretudo a partir da década de 80, quando alguns psicólogos, um conjunto de psicólogos e psicólogas, vai processar, vai judicialmente acionar as escolas de psicanálise nos Estados Unidos, dizendo que havia uma reserva de mercado, que eles não podiam ser também participantes desse percurso formativo. Então, a gente está dizendo de algo que é muito mais recente. Essa resposta, ela não é tão simples. E talvez ao longo do tempo, quando a gente estiver percorrendo outros momentos da história da psicanálise, a gente possa respondê-la melhor. Nesse instante aqui, no entanto, nos interessa pensar o seguinte: epistemologicamente, de onde parte o Freud para pensar a psicanálise? Ele parte de um paradigma biológico,
e ele vai ter como centro das suas observações, e, portanto, seu laboratório privilegiado, a clínica e a observação clínica. Quando a gente fala isso, pode parecer meio estranho. Então, quer dizer que o Freud tinha uma concepção biológica do processo, ele vai ampliando o que se considera estritamente biológico. Mas quando a gente lê, por exemplo, o projeto para uma psicologia científica do final do século XIX, ali ele está falando de um aparelho psíquico que é quantitativamente medido. Ou seja, teria uma quantidade de excitação e de estímulo que poderia ser avaliada. Está falando de algo que seria mensurável, ainda que a gente não tivesse recursos para pensar neurologicamente como isso se daria. Nas suas conferências sobre psicanálise, ele se trai em algum momento, e isso é campo de debates interessantes, quando ele fala sobre o funcionamento da teoria psicanalítica, ele encerra um dos itens das suas conferências, que ele publica já no fim da vida, dizendo assim: pode ser que no futuro tudo isso se resolva com um comprimido, ou algo parecido. E não me parece que ele estava certo. Até hoje a gente não tem conjuntos substanciais de pesquisas que sejam capazes de demonstrar que estados de sofrimento psíquico sejam necessariamente causados por essa ou aquela substância a mais ou a menos na dinâmica cerebral. Né? A gente pode ter correlação, mas a gente não tem estudos que garantam uma causalidade de fato tão clara. Mas vejam, a gente parte daí. Freud estava olhando para algo biológico, estava olhando para algo que pudesse ser quantitativamente mensurado. Ele vai tentar vender a sua psicanálise primeiro, digamos assim, para os seus colegas médicos, que vão solenemente ignorar essa tentativa de venda, que vão ignorar a proposição psicanalítica. A Viena vai ser muito mais refratária à psicanálise do que Berlim, por exemplo. Mas ele não tira isso do chapéu. E, para a gente entender um pouco da onde que ele tira isso, eu quero convidar vocês a voltar para o século XVIII, né? E para pensar um pouquinho sobre algo que talvez ainda seja nosso vizinho de porta aqui no Brasil, através do espiritismo kardecista. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Vejam só uma coisa comigo. Imagine uma cena. Século XVIII, vilas, comunidades muito precárias, isoladas, distantes umas das outras, no interior da Alemanha, e jovens, garotas, sofrendo doenças que eram intratáveis. Mas vejam, não eram qualquer doenças, ou quaisquer doenças, é melhor, né? Eram doenças que eram marcadas por comportamentos que eram inaceitáveis para aquelas jovens. Porque onde já se viu, afinal de contas, uma garota cuspir ou urinar diante da igreja, ou gritar quaisquer impropérios ali, xingamentos, ou falar de questões sexuais, ou agredir as pessoas com violência, com muita força. Como é que isso podia ser aceito? Isso não podia ser aceito, né? Ah, diante desses quadros, que eram quadros aparentemente sem explicação, não havia, da mesma forma, um tratamento proposto. O que se fazia com essas meninas? O que se fazia, sobretudo, com essas meninas? Porque o Freud, quando escreve um texto de 1908 chamado Moral, Sexual, Civilizada e Doença Nervosa Moderna, apresenta para a gente uma chave de compreensão muito interessante para chegar à conclusão de por que a gente tem nos textos fundantes da psicanálise muito mais mulheres histéricas do que homens histéricos. Embora a gente saiba que não é prerrogativa de gênero essa ou aquela forma de funcionamento psíquico, né? Mas essas meninas,
elas não tinham tratamento até que aparece uma figura quase mítica, que era um padre já bem mais velho, né? Ah, chamado Johann Joseph Grassner. E ele tinha uma cosmovisão muito interessante. Ele olhava para aqueles quadros de saúde, doença, e ele entendia que existiriam doenças que eram de origem física, mas que existiriam outras doenças que, por sua vez, eram de origem, ele chamava preternaturais, ou seja, para além desse naturalismo biológico. E qual era a forma que ele tinha de identificar a diferença entre uma e outra? Era muito simples. Ele trazia à sua presença essas doentes e dizia algumas palavras que eram palavras de convocação para que a doença se manifestasse. Quase sempre eram palavras religiosas. Então ele dizia em nome do Senhor, se há aí algum comportamento, alguma doença, algum quadro disso ou daquilo que se manifeste agora. E aí eu acho que vocês não imaginam o que acontecia, né? Porque não é que quando ele fazia isso, as meninas começavam a se contorcer. E não é que quando ele fazia isso, essas meninas, além de se contorcer, elas passavam a responder às ordens do padre. E esse padre, com uma autoridade que era impensável, ele ordenava aos sintomas que fossem embora. Não é que os sintomas iam embora. Esse sujeito, vocês não precisam, né, ter dúvida, em muito pouco tempo se tornou uma verdadeira estrela da religião popular. Em pouco tempo, todo mundo queria levar as suas possessas para terem uma consulta com o padre Gassner. Até que surge uma outra figura nessa cena, que é justamente essa que está na imagem. Aqui, ó. O sujeito que era médico, chamado Franz Anton Mesmer. E o Mesmer era um indivíduo muito excepcional, assim, sui generis. Ele era chamado de o Cristóvão Colombo da medicina. Porque o Mesmer, ele, por meios não muito claros, né, tanto quanto o Colombo se sabe muito pouco da vida do Mesmer, ele vai teorizar a respeito de uma nova forma de compreender saúde e doença. E que forma seria essa? Ele vai dizer que, na verdade, a natureza seria permeada por um conjunto de energias, que seriam energias naturais. Essas energias estariam em tudo que é vivo, em tudo da natureza, portanto, pedras, uh, plantas, animais. Essa energia produziria uma certa ligação entre os indivíduos e a natureza, mas para além disso, essa energia também produziria uma ligação dos indivíduos com os corpos celestes, assim, com o espaço. E o que o Mesmer inventa, digamos assim? Uma abordagem técnica que ele vai chamar de magnetismo animal ou de mesmerismo. Há um historiador muito interessante chamado Robert Darnton, que escreve um livro fantástico chamado Lado Obscuro da Revolução, que vai discorrer justamente sobre o quanto que esse conceito mesmérico influenciou a Revolução Francesa. E, a partir dessas técnicas que o Mesmer criou, ele era capaz tanto de produzir nas pessoas crises convulsivas ou crises mesméricas, quanto curar essas crises. O que esse sujeito faz, então? Diante de uma apresentação do Gasner, ele vai e ele diz: isso que você está fazendo é magnetizar as pessoas, não tem nada a ver com qualquer conceito ou concepção religiosa.
Não é Deus que está fazendo isso, é a natureza. E eu posso provar, eu posso repetir esses fenômenos. É montada, então, uma comissão em 1775 para julgar os feitos do Gasnier, e o Mesmer, de fato, a partir de alguns movimentos muito específicos, consegue induzir essas crises. Ele usava para isso algumas bacias, assim, umas tisnas de águas, com barras de ferro dentro delas, ímãs, e as pessoas eram colocadas ali. Ele usava a imposição de mãos e o movimento ritmado das mãos, alguns comandos verbais, e de fato, ele produzia crises. Para ele, a cura das doenças nervosas não vinha exatamente de uma reação qualitativa, mas de um movimento quantitativo. Era um desequilíbrio de energia que produzia o sofrimento. Então, ele causava uma crise que, de alguma maneira, reorganizava energeticamente o sujeito e ele podia ficar bem novamente. Por que eu disse que isso é nosso vizinho de porta? Porque é o mesmíssimo princípio que você talvez já tenha se deparado com ele ao, sei lá, ter um parente que é kardecista ou ter visitado um centro espírita kardecista no Brasil, onde existe a prática dos passes magnéticos. É esse o princípio. O Mesmer, então, se torna uma sumidade, né? Ele cria institutos de formação em magnetismo. A alta sociedade europeia vai se vincular a esse trabalho, né? A esse estudo, digamos assim. Ah, e, em pouco tempo, o magnetismo se torna uma verdadeira febre. Né? Pouco tempo depois, entretanto, a gente vai ver esse movimento ganhando outros contornos a partir de um aluno do Mesmer, que foi o Marquês de Pissegui. Isso aqui para a gente é interessante, porque eu não sei se vocês vão percebendo onde a gente quer chegar. O Mesmer percebe que existiria a possibilidade de induzir indivíduos a estados alterados de consciência. Quem está nomeando assim hoje somos nós. Essa não era a nomeação que vinha a partir dele. Mas esse seu aluno em especial, que foi o Marquês de Pissegui, ele vai experimentar um pouco do magnetismo, mas a partir de uma outra via. Porque vejam só, e se essas crises, que eram crises convulsivas do tratamento, não fossem exatamente necessárias? E se existisse uma outra forma de lidar com o magnetismo? A partir dos seus experimentos, ele vai conseguir levar alguns dos seus pacientes a um estado alterado de consciência, no entanto, que não fosse um estado agitado. E o que ele percebe que é mais interessante? Nesse estado, que ele vai chamar de sonambulismo artificial, essas pessoas passam a ter aptidões que em vigília elas não tinham. Isso é muito interessante, porque quando a gente lê os registros dos trabalhos do Marquês de Pissegui, são registros interessantíssimos. O indivíduo, quando está em estado sonambúlico, passa a falar de forma muito mais articulada. Domina conhecimentos que, num primeiro momento, ele não tinha quando estava em vigília. Ou ele é capaz de diagnosticar doenças. Mas o mais interessante para nós, esse indivíduo em estado sonambúlico, ele tem um acesso muito mais facilitado a memórias que não chegavam à consciência quando ele está no estado de vigília. É daí que a gente vai ter a origem do campo da hipnose. A hipnose deriva do materialismo, perdão, do magnetismo, né, animal. Isso é interessante da gente pensar,
Por quê? Porque, num primeiro instante, esses grupos de magnetizadores vão funcionar como uma alternativa médica. Em pouco tempo, o uso médico do mesmerismo cai em desuso, mas essas práticas continuam sendo práticas sociais. Com o Marquês de Pissegui, a relação com esse fenômeno, que ainda não era nomeado, quer dizer, do que se tratava quando a gente está falando disso? De um estado alterado? De um sonambulismo? Mas o que vinha à tona quando o sujeito estava nesse estado? Isso não é tão claramente nomeado ainda. Vão existir teorias que vão ganhar mais corpo, sobretudo na França do século XIX. A Alemanha vai se interessar muito pouco por isso. Muito pouco. Né? Os estudos da medicina alemã vão ser majoritariamente biológicos. Inclusive, quando a gente vai ler alguns autores como o George Macari, no final desse encontro eu vou apresentar as fontes específicas que eu estou usando para o nosso papo. Quando ele vai discorrer sobre o estado da arte da medicina no tempo do Freud, ele vai dizer, é uma medicina bastante concreta, tá? Inclusive que formava os seus médicos com pouquíssima experiência de clínica objetiva, né? Era muito mais baseada numa certa lógica anatomicista do que em qualquer outra coisa. Então, vejam, aqui a gente tem uma origem do que na Alemanha vai ser descartado, mas vai ganhar um campo de desenvolvimento interessante na França. E aí nos interessa passar à França. Por quê? É impossível a gente contar uma história da psicanálise e uma história do inconsciente sem considerar a hipnose. Porque a hipnose vai ser fundamental para o próprio Freud. É legal a gente considerar que o Freud não vai, a rigor, romper com a hipnose dizendo que ela não é real, ou que o transe hipnótico não existe. O que o Freud vai constatar é que ele tem alcance muito limitado. Muito, muito limitado. E como que ele se aproxima disso? Né? Bem, como a gente está falando do desenvolvimento desse sonambulismo na França, a gente chega, então, a duas grandes figuras que vão ser fundamentais para o pensamento do Freud. A primeira delas foi o Jean-Martin Charcot, que era a grande figura, a estrela do Hospital Salpêtrière. E o Hospital Salpêtrière é um capítulo à parte para a gente pensar na história das doenças, de modo geral, e das doenças ou do sofrimento psíquico de maneira específica. Salpêtrière era uma grande pedreira, né, que havia sido utilizada como quartel durante um tempo, e depois vai ser transformado num hospital, para onde são enviados os casos que não são tratáveis de maneira corriqueira. E talvez nesse campo, as estrelas, e eu não estou usando essa expressão assim por acaso, do Salpêtrière eram as histéricas, que eram mulheres que oscilavam assim no senso comum entre um quadro nosográfico qualquer de sofrimento psíquico que não tinha ainda sido alcançado, de um lado, de outro, como se fossem fingidoras. Porque a grande característica da histeria é justamente, da neurose de modo geral, mas a histeria que estava em cena naquele momento, porque vejam, aqui vale um parêntese, né, para a gente pensar na lógica do sintoma, que é inclusive um debate interessante para se fazer em algum momento, em torno de uma psicopatologia psicanalítica. Não existe sintoma que seja descolado da cultura. Pensem comigo, é muito pouco provável que em 2026 a gente veja surgir uma nova Joana d'Arc.
E aqui eu não estou colocando em questão nenhuma crença específica, por favor. O que eu estou dizendo é que em 2026, certamente, aquela Joana pequena tomaria um antipsicótico e ficaria alheia dessas percepções que foram importantes para ela lá atrás. Foram importantes para a história, né? Quer dizer, foram importantes para a França. O sintoma ele é cultural. Com raras exceções, um sintoma obsessivo, sobretudo na nossa sociedade, e sobretudo quando é vivido por um homem, é lido como uma qualidade. Então, o sujeito tem um pensamento fixo, ele é super exigente, ele é perfeccionista, ele é muito frio e objetivo e racional, percebe? Tudo isso acaba sendo uma série de mecanismos de defesa ou de expressão de uma organização obsessiva que a cultura vai ler como, muitas vezes, mérito. Diferente da histeria, que vai ser colada à figura feminina como aquela figura que desafia, que constrange, que finge, e que, inclusive, se torna uma espécie de ofensa, né? Dizer que alguém é histérico, mas, sobretudo, chamar uma mulher de histérica é uma ofensa. E a gente está falando desse tempo em que isso está se construindo, né? As histéricas eram as grandes fingidoras. A gente tem especificamente uma dessas histéricas, que é muito conhecida pela obra do Charcot, que foi fotografada nos seus registros das suas sessões, que é a Augustine, e que vai ficar famosa justamente por esse estrelato da histeria. Ou seja, não dá para dissociar uma coisa da outra. Algumas pessoas vão dizer assim, mas será mesmo que a gente encontra hoje ainda uma histeria como aquela que o Freud estudou? Bem, a gente não vai encontrar, talvez, na expressão social desse fenômeno, mas a categoria nosográfica e a dinâmica do seu funcionamento certamente continuam presentes. O Charcot, então, voltando aqui, ele vai ser um médico do Salpêtrière que vai considerar a histeria como um campo válido de estudos. Então, ainda que ele tenha uma concepção muito limitada do que estava ali em questão, ele vai ser fundamental para que a histeria ganhasse destaque. E como que ele fazia isso? Ele tratava as suas histéricas a partir da hipnose. Então, imagine um anfiteatro de uma universidade repleto de pessoas, todas as terças-feiras. Charcot mandava trazer ali as suas pacientes e as hipnotizava, produzindo os tais ataques histéricos. Vamos pensar aqui o que é a marca da histeria, tá? Para a gente ter um cenário também mais claro na nossa cabeça. A histeria, de uma forma muito simplória, tá? Mas para a gente pensar aqui nessa cena do Charcot, ela pode ser descrita como um movimento psíquico que tem como marca do sintoma o que a gente chama de conversão. A conversão é a transferência de um conflito psíquico para o biológico, mas sem uma marca biológica específica. Quer dizer, não há de fato a lesão a uma perna que paralisa e que não consegue mais se mover. A perna funciona, anatomicamente ela está perfeita, mas dentro de uma crise histérica isso produz uma contratura e a perna não se move mais. Quem aqui é um pouco mais velho vai se lembrar que nos anos 90 e nos anos 2000 houve um período que teve uma febre, de tempos em tempos ela vinha e ia, de apresentações de hipnotizadores em programas de auditório, que faziam ali as pessoas ficarem com o braço contraído e não conseguirem desdobrar, morder cebolas como se fossem maçãs, ou colocar a pessoa rígida como uma tábua de madeira entre duas cadeiras. Esses fenômenos são fenômenos que a gente pode chamar de conversivos, ali incentivados pela hipnose, né? Mas é o que a histeria clássica produzia.
E esses sintomas, a gente, né, na medida que se debruça sobre a nosografia psicanalítica, né, a gente percebe que estão ali naquele lugar de uma formação de compromisso. O sintoma, ele alivia o aparelho psíquico de ter que se haver com questões recalcadas e que seriam muito mais doloridas para o sujeito. Portanto, o sintoma, ele, ele é produzido a partir, como consequência de uma equação psíquica entre o inconsciente, portanto, o campo do desejo, o recalque, que é o campo da repressão, do barramento, e aí, nesse conflito, com uma tentativa de acordo, surge o sintoma. O sintoma é uma formação de compromisso, o sintoma vai estar sempre tentando produzir um tipo de alívio, e, de fato, uma das observações que o Charcot já fazia é que as histéricas em crise, elas possuíam uma bela indiferença. O sintoma estava ali, mas ele não era exatamente incômodo a elas, justamente porque o sintoma cumpre a função de alívio do tensionamento psíquico. Mas ele produzia, então, nessas pacientes, crises histéricas ao vivo, ah, sob o efeito da hipnose. E aí chamava os alunos e mostrava, olha só, a, a histeria, para ele, teria uma causa real, e uma das características da histeria seria a possibilidade de ser hipnotizado. E assim ele fazia com que essas pacientes cumprissem todos aqueles estados que a gente via lá nos anos 90 e 2000 na TV aberta brasileira. O Freud, ele foi estagiário do Charcot. Ele esteve na França e observou o Charcot entre 1885 e 86. De modo que a hipnose e os efeitos da hipnose para ele não eram desconhecidos e mais, eram bem familiares. Freud era um hipnotizador. Mas talvez o efeito mais potente dessa relação do Freud com a hipnose não vá se dar no que a gente vai chamar da escola do Salpêtrière, mas vai se dar com a escola de Nancy, com um outro médico que era o Hippolyte Berheim. E o Berheim, também o hipnotizador, né, que não comprava muito essa ideia de fluido magnético, de magnetismo animal, mas ele vai ter uma leitura desse hipnotismo, desse sonambulismo, muito interessante, e que talvez já soe familiar para alguns de vocês. Ele vai dizer que, na verdade, aquilo que estava acontecendo com o sujeito sob efeito da hipnose não era uma novidade ou uma excepcionalidade. Ele era uma característica do funcionamento psíquico normal. A diferença era a intensidade. E ali, no momento, o efeito da sugestão. Isso aqui é fundamental, porque quando você vai ler, por exemplo, Freud falando sobre a neurose, ou Freud falando sobre a psicopatologia da vida cotidiana, o que a gente tem ali é um Freud dizendo: olha, esses fenômenos que a gente está lendo aqui como fenômenos excepcionais não são tão excepcionais assim. Eles são exatamente idênticos àqueles que a gente tem num sujeito normal, dito normal, né? A diferença é a intensidade, ou o modo como esse fenômeno se produz. É muito parecida a visão do Freud com a visão do Berheim. E isso vai ganhar corpo e um caráter de evidência importante para nós,
quando a gente percebe que o Freud vai traduzir obras do Bernheim para o alemão. Os dois vão se encontrar em 1889, mas antes disso, o Freud já tinha traduzido, sobretudo, uma importante obra do Bernheim, que é A Sugestão e os seus Efeitos Curativos, é o título que vai ter na Alemanha. Esse movimento é fundamental para a gente pensar a origem da psicanálise e para a gente compreender quem é esse Freud que daqui a pouco vai se associar com Breuer para pensar no tratamento da histeria, no método catártico e que vai depois poder abandonar o método catártico, né? Vejam, quando o Bernheim vai dizer que o estado hipnótico é o estado normal sob outra intensidade, isso o Freud vai fazer do mesmo jeito, pensando no próprio sintoma e no funcionamento psíquico. Talvez não fique tão claro o que eu estou dizendo, mas eu vou dar um exemplo aqui que talvez fique claro, um exemplo de que quem já foi minha aluna, meu aluno, talvez tenha escutado. Antigamente, era muito comum que fotógrafos fossem a escolas para vender fotos das crianças. E aí faziam montagens com roupa disso, daquilo, colocavam a criança na capa de revistas. Antigamente havia uma revista que era muito conhecida, chamada Pais e Filhos, e aí colocava a criança ali como se fosse capa da Pais e Filhos, e as famílias compravam. Acesso à fotografia não era simples como hoje a gente pega um smartphone e raramente imprime uma fotografia. E aí, o que que é o sintoma? Vamos tentar entender isso de uma forma mais clara. O sintoma é uma fotografia do sujeito com 3 ou 4 anos, vestido de cowboy, numa montagem da capa da revista Pais e Filhos. Quando a gente tem essa idade, ou tinha essa idade, quando os responsáveis, pais, ou enfim, quem cumpria esse papel, tiravam essa foto, também era muito frequente que durante algum tempo essa foto ficasse no móvel principal da casa, na estante, ficasse à vista de todo mundo, porque era importante, era bonito, era, enfim, legal ter essa foto. Então, ela tinha um sentido de estar ali. Agora pense que já faz mais de 35 anos que eu tive essa idade e que eu tirei essa foto. E aí, é bem provável também que essa foto não caiba exatamente no móvel principal da minha sala de estar mais. Ela não deixa de ter um sentido, não deixa de ter um valor, mas provavelmente ela vai compor um álbum de fotografias, ou ela vai ficar exposta num quarto, ou ela vai, enfim, ficar guardada num lugar onde estão as recordações. Mas fato é que a dinâmica da decoração mudou, que o tempo passou, que outras coisas se colocaram, e aí aquele móvel principal talvez nem ele mesmo exista mais. E o lugar dessa foto como principal obra da casa também tende a perder o seu lugar. A neurose, de modo geral, é a incapacidade de tirar essa foto do centro da sala e guardar num outro lugar, e colocar num outro cômodo da casa. O sofrimento neurótico, ele não tem a ver com algo que está errado em si. Ele tem a ver com o funcionamento normal, dito normal, do psiquismo, que sob circunstâncias específicas acaba se tornando um pouco mais complicado. Dá uma ideia? Quero saber se até aqui tá tudo bem? Tá dando para acompanhar? Aham. Sim. Então, por favor, me interrompam. Se for necessário, se for ficando muito ruim, vocês me interrompam aí e falam protesto. E aí a gente conversa. Ah, bem, esse movimento já aparece na obra do Freud, né, quando a gente fala dessa transição Salpêtrière-Nancy, num texto, que é o texto que o Freud escreve e publica em 1890. A rigor, esse texto não é bem um texto, é uma conferência.
chamado tratamento psíquico ou tratamento anímico. Esse texto é fantástico. Esse texto é bonito, ele é charmoso e ele é muito gostoso de ler. É um Freud que está começando publicamente a defender uma forma diferente de tratar a histeria. E aí, esse texto tem um contributo para a gente pensar a clínica psicanalítica que é muito pouco discutido, mas é fundamental, que é o segredo da palavra ou das palavras mágicas. Você aí que pensa que é um psicanalista, uma psicanalista, e que vai se transformar no indivíduo racional ao extremo, eu preciso te desapontar. A psicanálise surge a partir de palavras mágicas. E por um motivo muito simples. Toda palavra é mágica. Toda palavra é mágica. A gente não tem dimensão disso, porque a linguagem, no indivíduo adulto, se constitui na forma privilegiada, quase sempre, de comunicação. Estou falando aqui e eu tenho nenhuma preocupação de que vocês estão me entendendo. Talvez vocês possam ficar um pouco perdidas em alguma coisa que eu vá falar e tal, o que é absolutamente também normal, né? Mas eu não estou preocupado se vocês estão entendendo a maneira como eu construo a fala, a maneira como eu me expresso, o meu idioma. A gente partilha isso. A questão é que nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Houve um momento em que a palavra não existia enquanto tal na constituição psíquica da criança, por exemplo. E aí ela vai sendo descoberta, ela vai sendo inventada. E a criança vai se dando conta de que ela é mágica. Veja, a criança sente uma angústia, ela sente uma excitação biológica que ela não nomeia. A partir de um determinado momento, essa excitação ela pode ser mitigada quando ela fala uma palavra. Ela fala mamãe. Magicamente aparece um seio, aparece um braço, aparece um colo, aparece. Na medida que ela vai tomando mais familiaridade com a linguagem, ela consegue dizer aquilo que materializa o seu desconforto. Então ela fala assim: água. E não é que aparece para ela uma madeira de água, assim, um copo de água. Você quer coisa mais mágica do que isso? Mas eu digo mais, assim, a criança ela vai conseguir, por exemplo, com 4, 5 anos, e eu digo isso porque tem um laboratório particular, né, uma filhinha de 5 anos, ela é capaz de dizer assim: papai, eu tô com medo. E ela sabe que ela está dizendo algo que o pai vai entender. Toda palavra é mágica. E a psicanálise precisa considerar isso. Porque se ela não considera, a escuta psicanalítica ela se torna uma técnica. E a escuta não é da ordem da técnica, é da ordem do assombro. Quer dizer, embora eu saiba que eu partilhe na clínica com os meus pacientes o mesmo idioma, ou pelo menos um idioma comum durante o tempo da análise, eu preciso ter também clareza de que eu não sei exatamente o que aquele sujeito fala. Que o que ele fala é sempre da ordem de uma abstração, e essa abstração, não nos espantemos, é mágica, né? É magia. É por isso que a clínica da criança é diferente. E ali as sacadas assim das psicanalistas que se dedicaram sobre esse tema, dos psicanalistas, é genial. A brincadeira é fundamental para a gente pensar na clínica da criança, porque a linguagem não é a ferramenta privilegiada de comunicação. E aí o brincar é quando algo da fantasia ganha corpo. Não é? O Freud, nesse texto, ele está defendendo o que seria um tratamento psíquico para os sofrimentos nervosos.
especificamente para a histeria. E ele vai, como ele faz em vários outros escritos, respondendo críticas que aparecem no bojo das suas ideias. E ele vai dizer, olha, podem acusar então que o que a gente está fazendo é sugestão e é magia. Mas em alguma medida, toda palavra ela é mágica. É nesse texto que ele vai dizer assim, já pararam para pensar que às vezes o que cura é o médico e não o remédio? Vocês aqui já tiveram essa sensação com certeza. Você está doente e você sai para ir no pronto-socorro, sei lá, está se sentindo mal, você vai na emergência. E quando você chega lá, você melhora. E aí dá uma raiva desgraçada, porque você passa naquela triagem, em casa você estava morrendo, e ali você ganha a pulseirinha verde, porque você nem está mais tão morrendo assim, né? Vocês já deveram ter a sensação de, sei lá, receber um carinho de alguém que você gosta muito. Antigamente tinha umas simpatias para febre, sei lá, você coloca tal coisa debaixo do travesseiro, ou você faz não sei o quê, que são coisas que obviamente não têm nenhum efeito real, mensurável diante da febre. Mas olha que curioso, quando a tua avó fazia isso com você, ou tua mãe, ou quem cumpria essa função, se melhorava. Então Freud está dizendo, tem algo aí no campo da sugestão que parece mágico, mas é concreto. E outra, as chamadas neuroses funcionais, que ele vai chamar no texto, elas são desafiadoras, porque elas não apresentam registro orgânico. Então, como é que a gente lida com isso? Aqui já tem a semente de um conceito fundamental para o Freud, que já está presente também aqui pouco adiante, quando ele vai escrever estudos sobre histeria, a gente vai passar por lá, que é a noção de realidade psíquica. A gente escuta na clínica, às vezes, colegas dizendo assim, em supervisão, em trocas, eu acho que o meu paciente, a minha paciente está mentindo para mim. E aí a contra-transferência em jogo gera um desconforto. Ora, mas não faz exatamente tanta diferença se ele está mentindo ou não. Porque tudo que o sujeito diz é uma expressão desse inconsciente que vaza pela associação livre e mais. A realidade psíquica é uma realidade. O sujeito está dizendo algo dele, e a escuta que precisa se aprofundar nisso. Então, Freud vai dizer, se essas neuroses funcionais foram viradas do avesso, né, e elas não são identificáveis, por que não considerar a hipnose ou considerar a sugestão como uma forma de tratamento? E o que estava em questão aqui antes do método catártico? Hipnose, sugestão e cura. Olha, sujeito entra em transe, reconhece que tem um determinado sintoma, o hipnotizador oferece o comando e diz: você não vai ter mais esse sintoma. É mágico também, né? E sabe o que é impressionante? Funcionava. Mas em pouco tempo esse sintoma voltava a aparecer. Freud então vai dizer: tem algo ali que funciona, mas a gente já precisa reconhecer que isso possui limitações. E quais são, para o Freud, as principais limitações da hipnose? Né? Ele vai dizer, olha, aquele quadro de uma hipnose profunda, em que o paciente consegue se entregar inteiramente para o médico, não são comuns. Nem todo mundo vai ser hipnotizável do mesmo jeito. Né? Outra coisa que o Freud percebe como um limite, às vezes a sugestão ela vai se deparar com forças psíquicas que vão resistir. Portanto, não vai ser fácil abrir mão do sintoma. Nunca é, na verdade, né? Além disso, como Freud aqui já intuía, já parecia perceber uma multideterminação do sintoma, que vai ficar claro quando ele chega na teorização da associação livre, a hipnose poderia eventualmente dar conta de aliviar um tipo de tensionamento psíquico em um campo específico.
mas não evitar que o sujeito tivesse outras fontes que desencadeariam esses sintomas. Além do que, se a hipnose vai ligar, e isso era uma questão para o Freud muito forte, que vai ficar patente no caso da Ana O com o Breuer, né, que é a paciente que se apaixona por ele, qual que seria a necessidade ou as consequências de fazer com que esse paciente ficasse vinculado ao médico? Para que precisasse repetir, repetir, repetir. Percebem que aqui a gente está vendo uma continuidade do mesmerismo, sonambulismo artificial, hipnose, tratamento das doenças nervosas com Freud. Tem psicanálise aqui ainda? Sim e não. Sim e não. Porque Freud ainda não está conceituando sobre a psicanálise, mas ele está tratando do tema, né? Que vai também aparecer no Estudo sobre Histeria, que é um livro escrito pelo Freud, pelo Breuer. Eles vão alternando capítulos. É um texto muito interessante, muito legal de ler, muito rico, porque ele vai descrevendo os sintomas das pacientes e as abordagens que eles tiveram com elas. Mas ele vai apresentar esse texto uma espécie de avanço que o Freud é capaz de desenvolver com Breuer, é, que é um pouco diferente, que é aquilo que a gente vai chamar de método catártico. Olha que coisa interessante. Vamos lá. Ah, qual é, para o Freud, já aqui no final do século XIX, a etiologia do sintoma, né? A origem do sintoma histérico, a origem da histeria? Para ele, nós estamos falando de uma experiência traumática. Mas uma experiência tão traumática, mas tão traumática, que se tornaria inacessível à consciência. Porque se ela chegasse à consciência, ela seria muito mais angustiante. Então, ele vai identificar, junto com Breuer, e isso inclusive é uma fala que depois a gente repete muito, né? Que ele diz assim, as histéricas ou os histéricos sofrem de reminiscências. Como se ele estivesse apontando justamente isso. Vivências traumáticas seriam responsáveis pelos sintomas que precisariam ser elaborados ou, enfim, precisariam ganhar destino a partir do tratamento. E como que eles faziam isso, né? Qual que era a proposição técnica do Freud e do Breuer ali no final do século XIX? Justamente o método catártico e o exercício do que vai se chamar de abreação. Então, olha que coisa interessante. Aqui a gente já tem uma transição bem pertinente entre uma teoria da hipnose e um nascimento da psicanálise. As pacientes eram colocadas num estado leve de transe. E nesse estado de transe, elas eram convocadas a revisitar os traumas. De que modo? Não só se lembrar, mas especificamente reviver. E aí era como se a sessão ou a dinâmica do tratamento significasse especificamente retomar uma experiência traumática, reviver e, portanto, abreagir essa experiência, extravasar essa experiência, retomando todos os afetos ali envolvidos, todas as sensações, todos os sofrimentos, os quadros mesmo físicos, né, da cena, de modo que aquilo pudesse ser descarregado. E aí, a partir desse movimento, em que a cena ganhava palavra, eles compreendiam que era possível eliminar o sintoma. Ou seja,
quase como se a paciente do presente pudesse reviver a cena traumática do passado, colocar as coisas numa ordem ou num lugar um pouco mais organizado, e o sintoma sumia. Mais uma vez, o sintoma de fato sumia. Mas o que o Freud vai perceber aqui nesse momento é o que eu acabei de dizer. O sofrimento neurótico ele é sempre multideterminado. Então, o mesmo paciente que vivia anos sem a experiência sintomática, porque de fato tinha conseguido reviver determinada experiência de modo a organizar um pouco melhor os afetos, vivia uma outra que colocava tudo em movimento de novo, tudo em funcionamento de novo. Olha que situação, né? Além disso, o Freud vai ter uma paciente que é, para nós, muito importante, que é aquela que ele nomeia nos seus escritos como M. von N., que era um pseudônimo para Fanny Moses, uma mulher um pouco mais velha à época, paciente do Freud, sofria de crises histéricas agudas, e é ela que, num dia em que o Freud tentava a hipnose, e é interessante dizer como que o Freud fazia isso, né? Ele tocava a testa da paciente, fazia uma pressão sobre a testa, e ali dava os comandos hipnóticos para que o paciente pudesse começar a se lembrar. Essa mulher, quando é tocada por ele, e enquanto ouvia as perguntas que ele fazia, ela interrompe o Freud de forma abrupta e diz: Você pode ficar quieto? Você consegue calar a boca, me escutar? Não me toca, não fala comigo. E é ela, talvez, a primeira que imponha para o Freud algo do método da associação livre. Porque o que ele vai perceber tratando a M. von N. é justamente que, tudo bem, o método catártico tinha a seu favor a capacidade de produzir um alívio, uma melhora dos sintomas, mas a hipnose não era imprescindível. Não era imprescindível. Isso vai fazer com que o Freud, em pouco tempo, perceba que a fala era capaz de substituir a, a, o método catártico, a abreação. O que vai terminar ganhando corpo para a gente em 1900, com a ruptura entre o Freud e o Breuer e a publicação de A Interpretação dos Sonhos. Aqui vale uma lembrança, tá? A Interpretação dos Sonhos, a rigor, ela foi publicada em 1899, mas ela é considerada, porque foi no final do ano, uma publicação de 1900. O livro que vai fazer pouco sucesso, não vai ser lido assim como o Freud achou que seria, um livro que não vai causar uma impressão muito boa para muitas figuras que depois a gente vai ler no campo psicanalítico. Por exemplo, o Ferenczi vai chegar até o Freud através do Jung e de uma passagem que ele tem pelo Hospital Burgosli, na Suíça. E o Jung entrega para ele uma cópia do Interpretação dos Sonhos, que ele lê e não gosta, ele acha um livro meio assim, meio esquisito. Com o tempo, ele vai conviver um pouco melhor com o Jung, vai se interessar pelo Freud, conhece o Freud, e aí a coisa muda. Mas aqui a gente chega no campo do que a gente pode chamar de associação livre. Vamos lá. Olha só. Se a hipnose não é indispensável e se a gente tem indivíduos que são capazes de fazer esse mesmo movimento a partir de uma não sugestão, talvez ela possa, de fato, ser preterida. E é isso que ele começa a perceber. E se eu sugerir que as minhas pacientes, ao invés de responderem a um comando, me falem de tudo que vem à sua mente? Nesse período, o Freud já tinha uma pista
de como funcionaria aquilo que ele está chamando de aparelho psíquico. É aqui, na interpretação dos sonhos, que ele vai desenhar pela primeira vez o que a gente vai chamar de primeira tópica, onde ele junta os ingredientes que já vinham sendo, perdão, coletados ao longo do caminho até aqui. E aí ele vai dizer, defendendo na interpretação dos sonhos, que os sonhos talvez sejam a via régia de acesso ao inconsciente. Eles vão funcionar como um dispositivo através do qual esse inconsciente se torna, né, acessível. Mas ele vai entender que existem outros caminhos. Ele vai falar, por exemplo, que os xistes são uma via de acesso a esse mesmo inconsciente. Tanto que ele vai escrever uma obra chamada Os Xistes e Sua Relação com o Inconsciente. Ele vai defender e vai entender que os atos falhos são uma forma muito interessante de compreensão desse inconsciente, né, de vazamento desse inconsciente. Basicamente, é onde se insere uma parcela significativa do texto, a psicopatologia da vida cotidiana. Ele vai defender, então, já que a gente está falando de um funcionamento psíquico dito normal, que os sintomas também sejam uma forma de expressão desse inconsciente. Então, aqui, a gente teria as 4 estruturas fundamentais em que esse mundo invisível do psiquismo e da subjetividade viriam à tona. E o Freud acrescenta a esses 4, do ponto de vista de uma teoria da técnica, a partir da experiência da clínica, o que ele chama de associação livre. Então, a gente pode dizer quais são os caminhos mais efetivos para a gente perceber o inconsciente que vão estar ali fundamentando a clínica psicanalítica. Os sonhos, os xistes, os atos falhos, os sintomas, associação livre. Pela associação livre, a gente produz xistes. Pela associação livre, a gente é capaz de cotejar a dinâmica dos sonhos. Pela associação livre, os atos falhos acontecem à torto e à direito. Quem aqui está em análise certamente já passou por isso. Imaginar que queria dizer algo e dizer uma outra coisa completamente diferente. Os sintomas são uma expressão do conflito psíquico, que a associação livre também é capaz, de, em alguma medida, cotejar e trazer à tona esses momentos em que o inconsciente se aproxima ali da consciência, digamos assim, de forma muito mais metafórica, imagética do que, de fato, psicodinâmica, e ele pode ser tomado como elemento de elaboração, portanto, de pensamento, de trabalho no campo da clínica. A associação livre, então, ela é aquilo que vai definir o surgimento de uma psicanálise enquanto tal. Ou seja, a partir desse momento, o Freud está muito menos interessado em sugestionar os pacientes e muito mais interessado que essas pessoas possam falar de modo que a censura habitual do aparelho psíquico possa dar brechas, possa ter poros. E aí, portanto, deixar que coisas cheguem à consciência. E vejam, por que eu estou escolhendo falar disso tudo e eu ainda não falei do inconsciente enquanto tal? Porque me parece que é exatamente na interpretação dos sonhos que o Freud vai trazer à tona uma primeira construção em torno disso. Quando lá no capítulo 7 do livro, é um texto bastante lido quando a gente estuda a interpretação dos sonhos, chamado A Psicologia dos Processos Oníricos, ele vai apresentar essa imagem da esquerda aqui que eu estou colocando para vocês. Essa vai ser a primeira tópica, a primeira representação topográfica, portanto, de alguma maneira geograficamente orientada, de como funcionaria o aparelho psíquico. Eu tenho certeza que vocês entenderam exatamente o que está expresso aqui, né? Eu acho que é altamente
compreensível. Só que não, né? O Freud está desenhando aqui um aparelho psíquico que seria... Vocês conseguem ver a seta do meu mouse? Dá? O que o Freud vai, então, definir como sendo funcionamento psíquico? E eu vou tomar como empréstimo para tratar e fazer uma breve conceituação do inconsciente. Por que uma breve? Porque aqui o inconsciente que o Freud está apresentando não é aquele que ele vai conseguir definir melhor no texto ou inconsciente, que é um pouco mais adiante de onde a gente está. E aí eu vou falar quando chegar nesse momento. Eu quero que a gente acompanhe conceito a conceito, tempo a tempo. Olha que coisa interessante. Isso vai fazer uma rima teórica com um projeto para uma psicologia científica que ele escreve no final do século XIX, quando ele vai falar sobre memória. Pensem num texto metódico e num texto, em alguma medida, um tanto difícil da gente poder ler, né? Um texto mais truncado, em que o Freud vai dizer que o sistema nervoso da criança ele estaria sujeito a um processo de produção de registros minêmicos muito sui generis. Alguns estímulos seriam capazes de, pela sua intensidade, circular pelo aparelho neurológico, pelo cérebro. E eles entrariam numa dinâmica de repetição. Determinadas excitações que fossem quantitativamente toleráveis, na medida que elas se repetissem dentro dessa constituição de um sistema neurológico, produziriam memórias, portanto, registros, a partir da relação do bebê com o mundo, da percepção do bebê do mundo. Outras, que talvez fossem intensamente mais fortes, ou seja, quantitativamente maiores, não dariam conta de fazer esse circuito de repetição. E aí produziriam, já na criança, uma espécie de marca, uma espécie de cicatriz, muito entre aspas, dentro dessa dinâmica da produção e interpretação de sentido para a realidade. Aqui o Freud vai resgatar um pouco dessa ideia, dizendo o seguinte: como que funciona então a mente do indivíduo, de maneira geral? De um lado, a gente tem algo que ele vai chamar de sistema perceptivo, que está na periferia, portanto, no campo mais externo dessa dinâmica do funcionamento psíquico. São os estímulos. Vamos lembrar que, embora a gente tenha um Freud que esteja falando de uma topografia, portanto, de uma tópica do aparelho psíquico, para a psicanálise, a questão de como esse aparelho funciona, portanto, a dinâmica dele, não é qualitativa, é quantitativa. E de uma forma muito simplesmente compreensível. Vejam só, quanto maior a excitação, maior o desconforto. O que é preciso, então, para lidar com o desconforto? Conseguir meios para descarregar a excitação. Se eu consigo descarregar a excitação, eu tenho prazer. A sensação de satisfação e de prazer é justamente quando eu tenho uma excitação biológica muito grande, convertida numa excitação psíquica, que eu consigo dar vazão para ela. Quero muito ir ao banheiro. Há uma produção de prazer aí. Ah, eu quero muito comer especificamente o docinho que vende naquela padaria da esquina da rua da minha avó. Você come aquele docinho, você tem um prazer. Não é porque os ingredientes são excepcionais, é porque você está dando vazão para uma excitação e aquilo te produz, então, né, satisfação. Mas essa excitação externa é aquilo que está na periferia da nossa mente, do nosso aparelho psíquico. Na medida que a gente vai sofrendo com essas percepções, elas vão produzindo desde a infância isso aqui que são os dentes do pente, do aparelho psíquico, que a gente pode chamar de registro minêmico. Esses registros vão formando uma série de pequenas marquinhas, de pequenos traços, que não são passíveis de rememoração. Olha que coisa interessante. É muito comum algumas pessoas dizerem assim, sobretudo esse pessoal, às vezes até bem intencionado, mas isso não muda o fato de ser picareta, né? Na internet, então, picaretas bem intencionados, que vão dizer que o objetivo da psicanálise é trazer o inconsciente à consciência, é aclarar o que está acontecendo no inconsciente. Vejam, Freud até vai defender isso por um tempo muito pequeno, mas o inconsciente ele não é da ordem do esquecido.
O inconsciente é da ordem do incognoscível. É aquilo que não é passível de ser racionalizado. Por quê? Porque esses registros aqui, que vão compor o inconsciente, na sua maioria, ou pelo menos numa intensidade maior, são registros que surgem antes do indivíduo ser inserido na linguagem. Então, existem marcas que vão constituir o desejo que são pré-linguagem. Se elas são pré-linguagem, elas não vão ganhar nunca uma representação satisfatória, perdão, no campo da linguagem. É aquilo que a gente diz assim, ó, o desejo para a psicanálise não tem objeto. O desejo para a psicanálise, ele é desejo de experiência, de sensação e não de coisa. Daí a gente pode lembrar lá do Schopenhauer, que escreve que o ser humano gravita entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Já tiveram essa sensação? Você compra aquele sapato que você queria, que você estava doido nele. Você vai lá na loja e compra o sapato. Aí você coloca ele e fala, que incrível. Você anda entre a sua casa e a festa que você quer ir com o sapato, você olha ele lá de um ângulo diferente e fala, ah, mas acho que nem valia o valor que eu paguei. Sei lá, eu acho que não está tão bonito mais. Percebe? O desejo não é desejo de coisa para a psicanálise. É desejo de um resgate de uma experiência afetiva, que nunca vai se esgotar. Ou melhor, para a psicanálise se esgota na morte, né? Mas na vida do sujeito, esses registros, eles não são racionalizáveis. Prazer, inconsciente. Percebe? Entre o inconsciente e o que a gente chama de consciente, que estaria aqui no polo do que a gente pode ler como o efeito motor, né, que é a reação, ou a gente pode chamar de consciência, teria para o Freud algo que ele chama de pré-consciente. O pré-consciente ele está na fronteira entre aquilo que eu posso ter consciência clara e aquilo que é inacessível. Ainda que esse pré-consciente seja uma espécie de aplicativo que está rodando em segundo plano. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Durante aqui a nossa conversa, eu imagino que todas e todos vocês continuaram a ter pé, né? Pés mesmo, nas pernas de vocês. Mas eu também posso imaginar que é bem provável que até aqui ninguém de vocês tinha lembrado que tinha pé. Ao mesmo tempo que falando isso aqui agora, eu posso também apostar que vocês mexeram o pé de vocês. A percepção do pé estaria num campo da pré-consciência, percebe? Ele está ali, mas daí, né? Vejam, eu tenho aqui uma série de coisas no ambiente do meu escritório. Tem um gato que está miando, eu tenho essas coisas, eu percebo elas, mas elas estão rodando em segundo plano. Elas não estão ali no front da minha percepção, mas elas podem ser acessíveis. E, eventualmente, algumas coisas do inconsciente vão pegar carona no pré-consciente para chegar à consciência. É isso que o Freud vai usar para explicar, por exemplo, sonhos. O sonho é uma espécie de tráfico, né? O sonho ele é um contrabando. Aquelas moções pulsionais do inconsciente, aquelas excitações que estão buscando se colar em alguma coisa, elas vão precisar pegar carona. Mas a gente tem algo que o Freud chama de recalque, de barramento. Nem tudo que está no inconsciente vai poder chegar à consciência, perdão. O inconsciente para a psicanálise ele é amoral, né? Ele não tem nenhum tipo de regramento. Nós vivemos numa cultura que vai impor para a gente uma série de regramentos morais, religiosos, sociais, tudo isso. Como é que essa tensão sai lá do inconsciente e chega na consciência? Para o Freud, o sonho é uma forma privilegiada de fazer isso. Por quê? Porque é como se ali na calada da noite, enquanto o corpo precisasse dormir, e aí o sonho para o Freud é o guardião do sono, para que a gente se recupere, parte desses movimentos afetivos pudesse colar naqueles elementos que estão na pré-consciência. E aí a gente sonha com alguma coisa
que deixa vazar o inconsciente e a gente nem se dá conta. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó, bobo, de sonho que todos vocês já tiveram, certamente. Você chega na tua análise e vai dizer assim: sonhei com meu pai, mas não era o meu pai, era uma outra pessoa, mas eu sabia que era o meu pai. Percebe como uma ideia pega carona na outra? Né? Ou a gente começa a construir situações oníricas que são, à primeira leitura, completamente incompreensíveis. Eu me lembro de um caso, eu até escrevi sobre ele, de uma paciente que tinha sonhos com figuras geométricas. Imagina o sonho que era um sonho de angústia, em que ela, deitada na cama, via cair sobre ela quadrados e triângulos. Figuras geométricas assim. Olha, eu nunca fui exatamente um fã de geometria descritiva. Eu tive que estudar isso quando fui aluno do colégio militar. Acho que só a gente estudava isso no ensino médio, ensino fundamental. Mas nem assim eu podia imaginar que eu sonharia com quadrados e triângulos caindo sobre mim. E, no entanto, essa pessoa, né, essa paciente, tinha um sonho de angústia que era recorrente. Ela teve esse sonho por 40 anos da vida dela. Sempre igual. Um sonho que permitia que algo do inconsciente vazasse. E em análise ela consegue chegar a uma conclusão assim: nossa, esses quadrados, quadrado igual, e aí ela fala quem. E nesse momento ela consegue fazer uma série de considerações sobre uma determinada pessoa da vida que ela nunca tinha se permitido fazer. O que permite ali que o sonho cumpra justamente esse papel de transmissão de um registro que está ali no inconsciente. Eu conto essa história porque a escrita mesmo sobre o caso foi autorizada pela paciente. E aí eu fico mais confortável para trazer. Via de regra, eu vou evitar casos clínicos ao longo dos nossos encontros, já que eles serão gravados. Ah, essa primeira tópica não é o fim. Se fosse, eu nem precisaria dizer que é a primeira, né? Freud depois vai escrever uma segunda tópica, que essa não vai anular isso aqui, vai só mudar. A primeira tópica, então, tem consciente, pré-consciente e inconsciente. A segunda tópica, ele vai definir como sendo constituída por eu, supereu e isso. Ou, se a gente lê na versão latina, que é mais conhecida, ego, superego e id. Né? E aí toda essa primeira tópica, ela vai se transformar nos elementos do eu. Então a gente vai falar sobre um consciente do eu, um pré-consciente do eu, um inconsciente do eu. Dá uma ideia? Diego levantou a mão. Pode falar, por favor. Oi, Vinícius, boa noite. Boa Eu queria noite. fazer uma pergunta, juntando dois elementos aqui da sua fala, um mais de agora e o outro mais um pouco mais anterior, né? Uhum. Porque você disse agora, nessa tópica freudiana, que tem esse lugar da margem, né? Desse inconsciente, dessa estrutura psíquica, que é esse lugar onde o estímulo é quem faz o diálogo mais direto, né? Então, eu entendo quando você fala estímulo, os estímulos externos, como você mesmo deu o exemplo, né? O gato, os sons, os objetos, etc. Agora, você trouxe anteriormente uma ideia de que a neurose ela é uma certa dificuldade de reposicionar um sintoma, né, para um lugar de menor centralidade. Então, quando você fala isso, eu entendo que o sintoma ele ocupa a mente do sujeito, né, da pessoa, e ele ocupa dessa forma neurótica, né? E aí eu queria te perguntar como que você pensa esse momento contemporâneo em que a gente tem uma pluralidade de estímulos muito intensa e de estímulos que
se comunicam com a gente muito facilmente, porque, vamos supor, a gente tem ao nosso entorno objetos, né, coisas, sons, mas com os quais a gente não necessariamente se conecta, né? Agora, a gente tem também, no nosso tempo contemporâneo, um celular, telas, né, enfim, formas de diálogo constante ali com o sujeito. Então, como que uma coisa dialoga com a outra? Porque se o neurótico está sendo o tempo todo tensionado por outros estímulos, como é que fica essa dificuldade dele de Uhum. não pensar sobre aquele objeto da neurose, né? Entendi. Muito Obrigado. boa pergunta. Obrigado, Diego. Vamos lá. É, eu acho que eu vou só reposicionar uma questão, que é a questão do que o neurótico não abre mão. Não é exatamente do sintoma em si, porque o sintoma, ele já está sendo, enquanto a gente chama de sintoma, o final da equação. O sintoma, quando aparece na neurose, ele não é o problema, ele é a solução. O sintoma é o que apazigua o aparelho psíquico, né? O que o neurótico mantém deslocado, digamos assim, é a experiência afetiva, vamos chamar aqui de traumática, é a marca do psíquico, né? É esse registro. Por isso eu dei o exemplo da foto, quer dizer, não era exatamente um sintoma, é um registro, mas um registro que, habitualmente, quando a gente está falando de um desenvolvimento psicossexual não neurótico, o sujeito vive, fica para trás e a vida segue. Daí a fala lá do Breuer e do Freud de que os neuróticos sofrem de reminiscência. É aquele passado que não passa. Essa é a marca da neurose. Algo marcou, algo foi capaz de produzir uma certa impressão psíquica muito forte. A gente pode chamar isso de traumático, né? Mas não vai ser só pela via do trauma que isso se dá, porque depois o Freud propõe, por exemplo, a, a sua segunda teoria pulsional, quando ele vai falar de pulsão de morte, não nos interessa por enquanto, mas vamos ficar com essa ideia do trauma por agora. Essa experiência traumática, ela é como se ficasse ali marcada. O sujeito continua a vida, continua o desenvolvimento, mas é como se tivesse uma marca nesse tecido, ele tivesse preso, enrugado ali. E aí, veja, isso vai produzir não exatamente o estímulo da ordem do imagético, do sonoro, especificamente do perceptivo, porque pode ser só interno, inclusive. Esse estímulo é excitação, é aquilo que a gente vai sofrendo a partir mesmo da relação com o mundo. Quer dizer, em que pese a gente ter hoje uma infinidade de estímulos externos, ainda que a gente não tivesse, a excitação psíquica está posta. Porque a excitação é o quanto que a gente dá conta e como de se relacionar com o mundo. Então a gente pode ter uma quantidade de excitação tremenda, sei lá, a partir de um evento social familiar e uma quantidade de excitação muito baixa mexendo no celular, sei lá, ouvindo um podcast. Agora, o que eu acho que a tua questão aponta e que é fundamental de pensar é na forma como o sintoma se desenha, porque esse é o ponto. Quer dizer, hoje será que o palco privilegiado para a gente se deparar com uma neurose de modo geral ou com uma histeria de modo específico é aquele mesmo corpo das histéricas do Freud? Não sei, acho que isso é questionável. Porque hoje o que vai definir o corpo, em grande medida, ultrapassa essa dimensão corporal aqui, que é aquela única que estava disponível lá. Por exemplo, eu posso fazer alguma correlação e pensar o quanto que a gente pode ter, sei lá, nas redes sociais um espaço para expressão de sintomas neuróticos, né? O quanto que a gente pode ter esse corpo transformado num corpo que é um corpo virtual. E aí vejam, né? Aquela foto legal que você colocou no Instagram, não você específico, cada um de nós aqui colocou no Instagram, não é o que nós somos verdadeiramente. Nós somos aquelas outras 30 fotos que a gente tirou e não pôs.
porque a gente achou que não estava bom o suficiente. Percebe? O sintoma vai mudar. A forma como isso se expressa muda. Mas a gente vai olhar um pouco mais com atenção e vai perceber que em algum momento dessa construção há uma marca psíquica. E aí é aquilo que a psicanálise vai dizer. Quando a gente pensa assim, poxa, mas na psicanálise sempre tem que passar pela infância? Parece, né? O senso comum vai dizer assim: a psicanálise diz que tudo é culpa dos pais. Calma, jovem, não é exatamente por aí. Agora, por outro lado, sempre tem que passar pela infância. Imagina que a psicanálise é uma sala, é um escritório que está no oitavo andar de um prédio. Você, para chegar no oitavo andar, precisa passar pela recepção e precisa subir. Então, falando de outra forma, o destino psíquico é sempre o passado. O destino é sempre a infância. O que me faz pensar o quanto que a psicanálise é uma versão bem menos glamorizada e bonita, bem menos bonita, que a poesia de origem africana que trata, por exemplo, do Exu. O Exu é aquele que mata o passarinho ontem com a pedra que ele atirou só hoje. Não é isso uma clínica psicanalítica? De alguma forma, a clínica vai percorrer esses momentos de constituição psíquica através da associação livre, percebendo, o quanto for possível, caminhos de elaboração desses conflitos. E aí o campo do sintoma muda, mas o que está em questão, a partir da perspectiva da vida intrapsíquica, é caminhos precários de destino para essa tensão psíquica interna. Hoje em dia a gente vai ver esses caminhos de forma diferente. Quais que são as questões que eu acho que a gente precisa levar em consideração para pensar isso? Primeiro, é o cuidado com uma clínica do eu, especificamente, que vai ser algo que vai ficar muito famoso na década de 20. A gente só vai ver isso ano que vem. Vocês não vão ver isso esse ano, porque senão a gente vai só até 1920. O que vai ficar muito evidente é o que a gente pode chamar de uma teoria do caráter, uma clínica do caráter, que seria muito mais voltado para os conflitos contemporâneos do sujeito. Isso vai dar origem depois a uma psicologia do eu. Importante que o eu seja forte, que o eu dê conta de lidar com os conflitos e tal. E aí a gente estaria vendo, né, hoje uma certa inversão de algumas lógicas do sofrimento mesmo, do modo como o sintoma se dá. Quando a gente pensa no super-eu, vou dar um exemplo para ilustrar e tentar fechar um pouquinho mais assim a minha resposta, Diego. Quando a gente pensa no super-eu, eu imagino que do senso comum vocês já devem ter ouvido isso, que o super-eu é aquela instância que diz não, é a lei, aquela instância que barra. Bem, isso foi quando a gente lê a teoria clássica do Freud. Super-eu é um protótipo de lei que vai estar encarnando ali o ideal do eu, aquilo que o sujeito aprende que ele deveria ser. Como que o super-eu hoje diz não, se a lógica de organização social é neoliberal e diz que todo mundo pode conseguir o que quiser, desde que se esforce e que seja disciplinado? O super-eu hoje não é um super-eu que diz não, é pelo contrário. É um super-eu que diz sim, faça, faça, faça. Você não tem direito de descansar. Você não tem direito de parar. Você não merece férias. Você podia mais. Você fracassou. É um super-eu tirânico, muito diferente daquele do tempo que o Freud está escrevendo. Então, o conflito não é exatamente um conflito que muda. A expressão do sintoma muda. E aí hoje o sintoma se expressa através dos recursos sociais e culturais que ele tem disponível para isso. Deu uma ideia? Muito bem. Sim, obrigado, Vinícius.
Nada. Ô Vinícius, Diga lá, é, meu amigo. Fique à sou eu aqui. vontade. Obrigado aí até agora, tá muito boa a tua aula, né? Só a partir do que o Diego trouxe para você, né, da reflexão dele, que foi muito pertinente, eu fiquei pensando, né, que eu li isso em algum lugar, ouvi de alguém falar, sei lá, que no Freud, tudo é excesso, né? Então você tem o próprio conceito de pulsão, né, traz essa ideia de excesso, né? E aí pensando que a gente vive na sociedade também do excesso, né? No tempo do excesso, excesso de tela, excesso de informação, excesso de prazer, né? E eu fiquei pensando que isso torna, né, ainda mais atual, né, vamos dizer assim, a psicanálise, né? Talvez ajude a entender um pouco esse boom da psicanálise aí nas redes sociais, né? Fiquei pensando nisso enquanto vocês estavam falando, né? Que a Uhum, gente vive num tempo de excesso, né? De grande uhum, excesso, né? Se é que é uhum. possível ter grande excesso, mas de excesso. O problema é que o destino final da satisfação superegóica, eu estou evitando fazer construções teóricas que são futuras, para não dar um nó na cabeça. Mas, assim, quando Freud propõe pulsão de morte, ele vai dizer que a pulsão de morte seria o destino do funcionamento psíquico. É como se a gente tendesse ao inorgânico, buscando um alívio dessa Uhum, gangorra de excitações, vamos dizer assim. Portanto, então, é como se a gente fosse meio que programado para viver essa experiência de busca da ausência de excitação. O supereu, ele não é uma instância separada. Quando Freud constrói a segunda tópica graficamente, ela parece, sei lá, um sonho de padaria meio esquisito, ela parece um bolinho assim, em que o supereu é parte do isso, ele não está separado do isso. Se o destino é a morte, digamos assim, o inorgânico, e o supereu se torna o senhor tirano dos excessos, o único problema é que depois dessa tensão toda, num primeiro momento, o sujeito não morre. E isso é parte da angústia contemporânea. É uma das formas possíveis de compreender, por exemplo, a depressão por uma lente psicanalítica. Se o sujeito é constantemente açoitado por si mesmo para produzir de forma super, super, super efetiva, o que acontece quando esse sujeito não consegue descarregar nem assim? A gente está falando de um tipo de sofrimento contemporâneo, né? Mas a gente pode discutir isso mais na frente ou em outros grupos, enfim. Finalmente, mas não menos importante, esse aqui é o roteiro básico da nossa conversa de hoje. A Descoberta do Inconsciente, do Henri Ellenberger, foi traduzido para o português, é um livro enorme, muito interessante. Do Freud, a gente se baseou em estudos sobre a histeria, interpretação dos sonhos, tratamento psíquico, tratamento anímico, e um livro que eu indico fortemente para quem tem interesse em estudar história do movimento psicanalítico, que é Revolução em Mente, do George Macari, Criação da Psicanálise. Foi publicado no Brasil pela Perspectiva em 2024.